Você sabe o que é o Sistema Único de Saúde? Olá, o meu nome é Daniel Silva Maia, eu sou médico de família e comunidade e este é o IAI Saúde, um canal onde a gente fala de saúde para pessoas. E hoje a gente vai falar sobre esse verdadeiro patrimônio do povo brasileiro, que é o Sistema Único de Saúde. Então, antes de começar o vídeo, se você é novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações quando a gente lançar algum vídeo novo aqui no canal e vamos lá falar um pouquinho sobre o Sistema Único de Saúde. Mas para começar falando desse tema, eu preciso que vocês entendam que o SUS é uma coisa muito nova, é um sistema que surgiu a partir de 1988, então a gente tem só 35 anos de SUS. E o que existia no Brasil antes do SUS, né? Então a gente começa aí a partir do Brasil colônia, a partir de 1530, né? E aí a gente tem um período histórico até 1808. Nesse período, o Brasil ele era basicamente uma colônia de Portugal, então os portugueses e outros países europeus também, em determinados períodos, em determinados locais, eles vinham aqui para o Brasil, extraíam as riquezas do país, instalavam aqui suas colônias, suas vilas, mas a gente não tinha um sistema social organizado. E a saúde aqui era mais um serviço muito vinculado às igrejas, né? Então você tinha a instalação das primeiras Santa Casas de Misericórdia, a primeira que foi em Santos, a segunda em Salvador. E a prestação dos serviços de saúde era basicamente um serviço filantrópico, um serviço prestado pela Igreja Católica. Isso começa a mudar em 1808, quando a família real se vê obrigada a sair de Portugal e a vir para o Brasil, por conta da invasão de Portugal por Napoleão Bonaparte. Então, quando eles vêm aqui para o Brasil, eles fundam a primeira faculdade de medicina em Salvador, na Bahia, em 1808, e a segunda no Rio de Janeiro, no final, né, em novembro de 1808 também. Então, a gente tem a inauguração das duas primeiras escolas médicas, e aí a gente tem também a vinda de muitos profissionais de Portugal para exercer, né, o exercício liberal da medicina aqui no Brasil. A gente já explicou um pouquinho do que foi esse exercício liberal da medicina, quando a gente conta a história dos sistemas de saúde. Então, se você ainda não viu esse vídeo, depois desse daqui, você vai lá, assiste o vídeo dos sistemas de saúde para poder entender sobre essa organização. E aí a gente viu isso acontecer mais profundamente aqui no Brasil a partir da chegada da família real em 1808. Até então, os poucos médicos que haviam no território brasileiro, eles iam para Portugal para estudar, principalmente na Universidade de Coimbra. Muitos, inclusive, ficavam por lá e alguns que tinham interesse de voltar para o Brasil acabavam voltando e exercendo, né, esse exercício liberal da medicina. Só a partir de 1808 a gente começa a ter uma difusão dessa formação aqui no país a partir de Salvador e também do Rio de Janeiro. Essa situação ela começa a mudar a partir de 1923, a partir de uma lei chamada Lei Eloy Chaves, né? Essa lei ela se deu por conta de um convênio firmado entre o governo do Brasil e a Fundação Rockefeller dos Estados Unidos, e ela começa a trazer um viés mais de manejo populacional para o sistema de saúde. Então a gente tem a implementação das CAPs, que são as caixas de aposentadorias e pensões, e elas são por categorias profissionais. Então determinada categoria profissional vai ter a sua CAPs, e aí com o acúmulo de dinheiro gerado a partir dessas CAPs, você começa também a olhar para a saúde das pessoas. Então você tem os hospitais, né, os serviços de saúde voltados principalmente para os trabalhadores dessas classes profissionais que tinham as suas caixas, né, as suas CAPs. Durante a era Vargas, a partir de 1930, a gente tem aí a criação do Ministério da Saúde e da Educação e a unificação dessas CAPs em uma única IAP, que é o Instituto de Aposentadorias e Pensões. E a partir dessas IAPs, né, que são nacionais, e elas continuam sendo por categoria profissional, então você tem as IAPIs, que é o Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários, né, e as outras IAPs, e a partir disso você começa a unificar esse sistema a nível nacional para gerir também a saúde das pessoas. Durante o período da ditadura militar, a partir de 1954, a gente tem a formação do INAMPS, que é o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, e esse instituto vai ser o responsável por unificar todo esse sistema
até então muito hospitalocêntrico, né? O sistema hospitalar que fornecia então saúde para todas as pessoas que tinham a sua carteira assinada. Então a saúde ela é muito voltada durante todo esse período, né, para o trabalhador, para quem tem a carteira assinada, para quem contribui com as caixas de aposentadorias e pensões de suas categorias profissionais, e a assistência às pessoas que eram desprivilegiadas, né, que não tinham acesso ao trabalho, e aí incluem pessoas marginalizadas, pessoas em situação de rua, pessoas de povos originários, viúvas, órfãos. A assistência social para todas essas pessoas ficava muito de cunho filantrópico, né, ao cargo das Santas Casas. Tudo isso começa a mudar com o processo de redemocratização do país. Em 1985 a gente tem a primeira eleição de um presidente não militar, de um presidente civil, que foi o Tancredo Neves, né? E em 1986 a gente tem a 8ª Conferência Nacional de Saúde. E a partir de todo esse movimento sanitarista, a gente tem uma construção de um sistema de saúde que vai culminar finalmente no SUS, em 1988. Então, em 88 a gente tem a Constituição, e a Constituição ela define saúde como um direito de todos e um dever do Estado. Em 1990, a gente tem a lei que implementa de fato o SUS no sistema brasileiro, que é a Lei 8080, né? E a partir daí a gente tem toda essa construção do que a gente entende hoje como Sistema Único de Saúde. Mas a grande discussão que eu queria propor com esse vídeo é: o Sistema Único de Saúde, ele é o sistema público de saúde, ele é o sistema privado de saúde? O que é essa diferença e o que é o SUS de fato, na prática? Então, para começar a entender o SUS como ele funciona hoje, a gente precisa entender um pouco de como funciona o Estado brasileiro, né? Então, o Brasil é uma república federativa. O que isso significa? Você tem diferentes estados, as federações, que se unem para formar uma república. Então a gente tem os 3 entes do Estado. A gente tem os municípios, que é onde a vida acontece na prática, né? O conjunto de municípios vai formar aí os estados, né? E o conjunto de estados, mais o Distrito Federal, vai formar a União, que é a República Federativa do Brasil. O que isso significa? Quando a gente fala de SUS, a gente tem o que a gente chama de entes tripartites, ou seja, você tem o governo federal com as suas responsabilidades, os governos estaduais com suas responsabilidades e os governos municipais com suas responsabilidades. Nenhum desses é maior do que o outro. Cada um tem suas responsabilidades quando a gente considera o Sistema Único de Saúde. Então, por exemplo, na Constituição está definido que a atenção primária à saúde, e aí se você quer entender essa diferença entre atenção primária, secundária e terciária, vai lá no vídeo sobre sistemas de saúde que a gente explica tudo direitinho. Então, quando terminar aqui, é bom checar esse vídeo. Então, a atenção primária ela é uma responsabilidade dos municípios. A atenção secundária e terciária é responsabilidade dos estados, né, em fazer essa organização regional. Então, você tem também as diretorias regionais de saúde. E você tem o governo federal organizando, dando as diretrizes de todo o sistema de saúde e organizando também o financiamento desse sistema de saúde. Então, quando a gente fala que o sistema de saúde ele precisa ser orientado pela atenção primária, cabe ao governo federal, a partir do Ministério da Saúde, organizar como que isso vai se dar, mas quem vai colocar isso em prática na vida real são os municípios. E as redes de atenção à saúde, a gente também tem um outro vídeo sobre redes de atenção à saúde. Essas redes de atenção elas vão ser coordenadas e muitas vezes geridas também pelo Estado. Mas aí você pode estar me perguntando, uma vez eu precisei fazer um exame pelo SUS e eu fui fazer esse exame numa clínica particular. Aí que começa um dos pontos, né? A gente tem o que a gente chama de saúde complementar. O que é saúde complementar? Digamos que você tem um recurso em saúde que você precisa oferecer, seja um exame, seja uma consulta com uma especialidade, mas naquele município, por ser pequeno, ou às vezes por ter uma baixa demanda, não tem condições de contratar um profissional ou um serviço para aquilo. Então ela pode contratar do serviço privado, do setor privado, por exemplo, uma clínica, né, de imagem, ou então um consultório em outra cidade, e financiar isso a partir do sistema público, a partir do cofre público. Então isso a gente chama de sistema complementar, de saúde complementar, que está dentro do SUS, que faz parte do SUS. Um outro exemplo, eu pago um plano de saúde, né? Então
Então, se eu pago um plano de saúde, eu tenho acesso, às vezes, a um exame, a uma consulta, mas isso está dentro do SUS, está dentro da regulação do SUS. Só que o financiamento não é público. Então, o sistema privado de saúde, ele também tem toda uma regulamentação a partir da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. E isso também é SUS. A gente chama isso de serviço suplementar, mas que está dentro do SUS. Então, todo o nosso sistema de saúde, ele precisa estar coordenado para ser de fato único. Então, quando a gente fala aqui de como a gente precisa organizar a saúde, não é somente no setor público, o setor privado ele também precisa estar organizado. E a gente precisa pensar nisso quando a gente vai consumir saúde de alguma forma, seja no setor público ou no setor privado. Esse setor privado pode ser complementar, quando o financiamento sai do cofre público, ou ele pode ser suplementar, quando de alguma forma você ou a sua empresa está pagando para aquele serviço de saúde, mas tudo precisa estar dentro de um sistema de saúde. E se você precisa de uma medicação que não tem no posto de saúde, ou então em alguma UPA, você precisa acessar essa comunicação a partir de uma farmácia privada, isso também precisa estar regulado, regulamentado dentro do Sistema Único de Saúde. Então, até mesmo quando a gente vai consumir alguns serviços que são muito característicos do mercado privado, isso também precisa estar dentro de uma lógica do SUS, do Sistema Único de Saúde. Então, vou mostrar uma imagem aqui para vocês, para a gente tentar amarrar esse conceito de SUS e tentar desconstruir um pouquinho dessa separação entre público e privado e entender que para ter uma saúde de qualidade, todo mundo precisa estar envolvido na construção de um SUS de qualidade, tanto no setor público de financiamento público, mas os princípios do SUS também precisam estar orientando os serviços privados de saúde. Então, pessoal, essa daqui é uma imagem retirada do livro Fronteiras da Auditoria, que é do professor Fernando Fernandes, e ela esquematiza um pouco dessa noção de SUS para além do método de financiamento, seja ele público ou privado, né? Então a gente tem aqui a imagem dos serviços públicos de saúde, né? Que são esses serviços aqui municipais, estaduais e federais, como eu expliquei para vocês, né? Então o município responsável pela atenção primária, o estado, né, responsável pela atenção secundária e terciária, e a federação responsável tanto pela atenção terciária também, mas principalmente por fornecer toda a regulamentação do sistema, tá? E tudo isso aqui coordenado pelo Ministério da Saúde, tá bem? Então aqui a gente tem as pessoas que vão até todo esse sistema, que por enquanto está sendo oferecido pelo público, né? Consumir os serviços públicos de saúde, né? E o serviço público de saúde, ele vai, no caso, consumir os recursos hospitalares, recursos médicos, psicológicos, nutricionistas, fisioterapêuticos, laboratórios, estrutura de home care, de atenção primária, de gestão de crônicos, atenção pré-hospitalar, e as empresas de sistemas de saúde, né? Tudo que compõe todo esse ecossistema da saúde. O serviço público ele pode consumir isso de forma direta, tendo todos esses serviços, né, essas estruturas, ou contratando a partir do que a gente chamou ali, né, de atenção complementar de saúde, né? Mas essas pessoas e também as empresas, né, elas também podem consumir recursos em saúde que não são públicos, né, a partir aí dos planos de saúde. Então a gente tem que esse consumo via financiamento direto, e a gente vai chamar isso de serviço suplementar, né? E tudo isso é regulamentado pela ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. A gente tem aqui os corretores dos planos de saúde, né, e os próprios planos de saúde, que vão, por sua vez, intermediar a contratação desses serviços finais, né, os hospitais, médicos e toda aquela estrutura que compõe o ecossistema de saúde que a gente falou antes, né? E quando os planos de saúde consomem esses serviços, né, do ecossistema, a gente tem as regulações, as consultorias e as auditorias, né? E os serviços que entregam esse ecossistema de saúde, eles, por sua vez, têm as regulamentações da Associação Médica Brasileira, do Conselho Federal de Medicina, Conselho Regional de Enfermagem, Conselho Regional de Fisioterapia e etc., que são as entidades que regulamentam essas atividades finais desse ecossistema de saúde, né? Além disso, as pessoas e as empresas, elas podem consumir, né, os medicamentos a partir das farmácias
ou então a gente tem aqui hoje os serviços de e-health, wearables, telehealth, que são todos esses ecossistemas tecnológicos, né, que a gente consome em saúde, né, de forma direta. E essa entrega do ecossistema de saúde, por sua vez, também vai consumir recursos da indústria, né? Tanto da indústria farmacêutica quanto da indústria de equipamentos, né? Que a gente está chamando aqui de indústria de devices, né? E todo esse sistema ele tem uma regulamentação de vigilância sanitária a partir da Anvisa, né? E vai regulamentar tanto os medicamentos quanto às alimentações, tudo que diz respeito aos recursos em saúde, né? Regulamentação da Anvisa. É outro grande órgão regulador de todo esse sistema que compõe, sim, o Sistema Único de Saúde. Em alguns momentos com financiamento público, mas em outros momentos também com financiamento privado. O SUS ele é uma grande conquista da população brasileira. Pela primeira vez na história, a gente tem acesso a um sistema de saúde que é universalista. Ele consegue entregar saúde para todas as pessoas, exatamente porque a gente entende saúde como um direito da população e um dever do Estado. Ao mesmo tempo, a gente tem um sistema que consegue personalizar essa entrega dos sistemas de saúde. A gente sabe que o Sistema Único de Saúde ele tem os seus desafios e ele precisa de melhorias. Mas a gente precisa lutar, garantir o SUS como um direito da população. E isso não tem nada a ver com o financiamento público ou privado do sistema de saúde. A gente precisa aprimorar para que a saúde que a gente leva para a população seja de qualidade para todo mundo. E para isso é fundamental que o Sistema Único de Saúde seja orientado por uma atenção primária de qualidade para todo mundo. Tanto no Sistema Único de Saúde de financiamento público, quanto de financiamento privado. Então, não importa se você consome saúde a partir da sua unidade básica de saúde, do seu centro de saúde, ou a partir do seu plano de saúde. Você tem direito a uma saúde de qualidade, e essa tem que ser uma luta de todo brasileiro. A gente fica por aqui com esse vídeo, a gente vai publicar outros vídeos sobre esse assunto aqui no canal. Então, se você gostou, tem uma opinião diferente, tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. A gente tem todo o prazer em ler os comentários de vocês e tentar trazer vídeos que respondam também as dúvidas que vocês têm. Não esqueçam de ativar o sininho, se inscrever no canal para ser notificado toda vez que a gente tiver vídeos novos. E compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que a gente amplie esse debate, para que a gente possa fortalecer, lutar por uma saúde digna e de qualidade para todo mundo. A gente fica por aqui, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.